Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos estudar sobre a administração colonial. Lembrando que nós estamos estudando o momento histórico que os espanhóis, eles adentram o território dos Inca e dos Aztecas. Mas nós estamos estudando justamente a administração colonial dos espanhóis no território dessas civilizações. E é importante nós entendermos a conjuntura desses fatos. Os espanhóis chegam aos territórios dos astecas e dos incas, eles conhecem o território a partir da observação, eles não têm um confronto imediato, eles só posteriormente entram em confronto com as populações dos astecas e dos incas, e eles posteriormente vencem essas populações, tá certo? É importante entender também a resistência desses povos. Esses povos, principalmente os incas, eles passaram aí 40 anos resistindo a, vamos dizer assim, a colonização espanhola. Então vamos lá. Para início de conversa, nós vamos nos colocar no lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão. Isso é muito importante. Também convido novamente a turma, principalmente aqueles que estão totalmente remoto, para elencar palavras-chave e enviar um áudio falando sobre o seu entendimento de cada subtítulo do nosso texto. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Administração colonial. O processo de colonização do continente americano começou logo depois das primeiras guerras de conquista. Como já havia falado, os espanhóis adentraram o território, conquistaram esse território e só posteriormente foram trabalhar a administração daquele território. Como essas guerras já haviam deixado muitos mortos, o rei espanhol elaborou políticas que evitassem o extermínio da população, mas ao mesmo tempo afirmasse sua autoridade sobre os territórios americanos. Então, há uma colonização aí, o início de uma colonização, onde o rei, para evitar a diminuição da população, ele elabora políticas, vamos dizer assim, políticas que pudessem manter aquela população, sem que aquela população fosse exterminada. Mas, em contrapartida, essas políticas também faziam com que essas pessoas temessem aquela administração, obedecessem aquela administração, tá certo? Atuação da Igreja Católica. Nos primeiros anos da ocupação da América, os espanhóis implementaram um projeto de catequização dos indígenas à fé cristã. Nós vamos lembrar do momento em que os espanhóis adentraram o território dos incas, eles viram, por conta das diferenças culturais, eles perceberam que, por parte dele, havia uma necessidade de civilizar aqueles povos, eles eram selvagens. Não levaram em consideração toda a organização estrutural que eles já tinham antes da chegada dos espanhóis. E aí há um momento que, para administrar aqueles locais, aquelas populações, seria necessário catequizar aqueles índios à fé cristã, negando a eles o reconhecimento dos seus ritos religiosos que eles já tinham dentro da sua cultura. Na América, o poder da igreja era submetido ao Estado. Cabia aos monarcas espanhóis fundar instituições religiosas, nomear bispos e controlar os benefícios eclesiásticos, como o dízimo, que deveria ser empregado na difusão da fé católica pelas regiões conquistadas. Ou seja, havia uma ligação muito forte de organização, onde o Estado, a igreja estava submetida ao Estado, e cabia o mesmo, vamos delimitar o espaço e até onde a igreja podia ir, sendo que era o rei que fundava as instituições, nomeava os eclesiásticos e, estabelecia as regras para a condução da igreja. Eram os monarcas naquele momento.
Diversas ordens religiosas vieram para o continente americano, como os dominicanos, franciscanos ou os jesuítas, cada um com seus preceitos e métodos. Aqui, a maioria delas procurou converter os nativos e transmitir os valores da cultura cristã europeia por meio de peças teatrais, pinturas, esculturas e outras manifestações artísticas por meio de ensinamento em escola. Houve toda uma organização para que aqueles nativos ou indígenas fossem catequizados segundo a fé cristã europeia. Para concentrar esse trabalho com os indígenas em locais específicos, muitos religiosos criaram vilas que ficaram conhecidas como missões ou reduções. Havia toda uma estrutura para que esses nativos ou indígenas eles fossem catequizados à fé cristã. O controle das colônias. Como foi feito o controle das colônias? Com o intuito de controlar o fluxo de imigrantes para as colônias e regulamentar as trocas comerciais entre elas e a metrópole, o governo espanhol criou em 1503 a Casa de Contratação e, em 1524, o Conselho das Índias. Essas duas instituições, elas trabalhavam em prol do controle e organização das colônias. Vamos ver agora qual é a responsabilidade dessas duas instituições. A Casa de Contratação era o órgão responsável pelo controle das negociações comerciais. E o Conselho das Índias tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, sendo responsável pela criação de leis e pela nomeação dos chefes e encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América. Então, agora sabendo quais eram as funções dessas duas instituições, nós vamos entender como era feito o controle nas colônias. E de já peço a vocês que sublinhem a responsabilidade ou o que eram essas duas instituições, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Esses dois órgãos ficavam em Sevilha, cidade no sul da Espanha, de onde apontavam os navios para a América. Já no continente americano, os principais órgãos responsáveis pelo funcionamento político, administrativo, fiscal e judiciário eram os vice-reinados. Por favor, sublinhe vice-reinados. No século XVI, as colônias foram divididas em dois vice-reinos, Nova Espanha e Peru. Já no século XVIII, foram criados dois novos vice-reinos, Nova Granada e Rio da Prata. Rio da Prata, que posteriormente nós vamos conhecer como Argentina. Nas colônias, o cargo mais alto era de vice-rei, que governava por um período determinado como representante do rei espanhol. Sua administração era fiscalizada e o seu poder era limitado pela audiência, órgão formado por ouvidores e instituições encarregadas da aplicação da justiça e da organização administrativa. Além disso, havia os colibidos, como funções similares à das câmaras municipais, responsáveis pelas questões locais e cotidianas, como segurança, abastecimento das obras públicas e justiça. Seus componentes, os corregedores, eram membros das oligarquias regionais que se formavam na América. E aí nós vamos perceber como a administração das colônias foram feitas. Haviam duas instituições que atuavam lá na Sevilha, na Espanha, mas havia instituições menores que organizavam a colônia. Ou seja, a administração era feita de maneira descentralizada, porém fiscalizada. Não havia instituição separadamente. Eles organizaram de maneira descentralizada, porém havia uma fiscalização em cada uma dessas instituições. Economia e trabalho. Como era economia e trabalho? A expansão marítima europeia promoveu uma série de mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, tanto na Europa como na América. Além disso, deslocou o centro das negociações da região mediterrânea para o Atlântico, tornando a América um dos maiores fornecedores de riqueza, principalmente pela extração de metais preciosos.
A colonização da América Espanhola está inserida na lógica mercantilista, que tem como regra principal o monopólio comercial da metrópole sobre suas colônias. Ou seja, esse monopólio ele dava direito apenas à metrópole de explorar as colônias. E isso fazia parte de um plano bem maior, que era a expansão marítima. Vamos dizer, viagens onde os seus navegantes iam buscar novos territórios, novas mercadorias, novas matérias-primas e até vender os seus produtos. E nós vamos perceber também que dentro dessa lógica da expansão marítima, foi possível também adentrar território que deram aos espanhóis condições de enriquecer, pois havia uma quantidade de pedras preciosas muito valiosa para a colônia, para a metrópole naquele momento. Não tão valiosa para a colônia, porque o valor em si, os nativos indígenas não tinham pedras preciosas como esse valor tão grande que os espanhóis davam a elas. Monopólio comercial, também chamado Pacto Colonial, determinava que uma colônia somente poderia comercializar seus produtos com sua metrópole. A colônia era obrigada a organizar sua produção para atender às necessidades da metrópole, fornecendo matérias-primas, gêneros alimentícios, metais preciosos, entre outros produtos. Mineração, uma atividade econômica que possibilitou o enriquecimento da metrópole. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante da América Espanhola. As primeiras jazidas foram descobertas em Nova Espanha, por volta de 1530, mas as fontes mais ricas estavam no vice-reino do Peru, onde foi descoberta em 1545 uma montanha de prata que possível cidade localizada no atual território da Bolívia. Uma montanha de prata, olha só. O ouro encontrado na região do México e a prata na região do Peru foram responsáveis tanto pelo desenvolvimento de uma política exploradora de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais rígido sobre seus domínios, como pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas secundárias. Para a manutenção da mão de obra, era necessário a construção de casas, armazéns, lojas e igrejas, a produção de alimentos e roupa, além da criação de mulas e cavalos para o transporte. Todas essas atividades estimulavam o comércio, assim como o desenvolvimento urbano, o que proporcionava à coroa a obtenção de recursos na forma de impostos. Ou seja, a partir dessa atividade econômica foi possível haver um desenvolvimento dentro de toda, vamos dizer, a área urbana da cidade, da colônia, por assim dizer. Houve o desenvolvimento urbano a partir do desenvolvimento também do comércio. E todas essas atividades possibilitaram também que a metrópole pudesse cobrar impostos sobre todas aquelas atividades que estavam acontecendo naquele território. A exploração dos indígenas. Durante o primeiro século de colonização, a principal mão de obra utilizada nas colônias espanholas era a indígena. Os nativos foram submetidos pelos espanhóis a dois tipos de organização de trabalho, a encomenda e a mita. Na encomenda, um proprietário de minas ou de fazendas agrícolas pagava tributo à coroa espanhola para adquirir um grupo de indígenas. Ou seja, os fazendeiros compravam os indígenas da mão da coroa espanhola. Que absurdo, né? Os indígenas encomendados eram obrigados a fornecer mão de obras e pagar um tributo ao encomendeiro. Em troca, o colono ficava responsável pelo cuidado dos indígenas, fornecimento de roupas e alimentos, e por sua catequização, devendo enviar à coroa tributos recolhidos. Nossa, de todas as maneiras e meios foram explorados. A mita, a forma mais comum de exploração do trabalho indígena, chamava-se mita. Essa palavra de origem quechua era utilizada pelos incas para denominar os serviços que os incas prestassem ao imperador. Os espanhóis se aproveitaram desse costume local para que grupos de indígenas, durante um tempo determinado, geralmente 4 meses, prestassem serviço na construção de estradas e edifícios públicos,
na agricultura e nas minas em troca de uma pequena remuneração. A mita foi muito usada nas minas do Peru, onde as péssimas condições de trabalho e os abusos dos proprietários causaram a morte de milhares de indígenas. Como era a organização da sociedade dentro desse contexto histórico de colonização das colônias Peru e Bolívia? Vamos lá. A sociedade colonial espanhola estava dividida em 5 grupos organizados etnicamente, os quais não tinham mobilidade, ou seja, não havia condições de uma pessoa de um grupo, fazia parte de um grupo, passar para outro grupo. Não havia mobilidade social. Vamos conhecer quais são esses grupos. Os chapetones, espanhóis que foram para a América, dominavam a política nas colônias, ocupavam os cargos mais elevados e controlavam a justiça e comércio e faziam parte da igreja e do aparato militar. Os crioulos, pessoas nascidas na América que descendiam dos espanhóis, eram grandes proprietários rurais e exploradores de minas. Sua representação política se limitava aos cabildos, e com isso eles se estabeleceram como oligarquias regionais. Os mestiços, fruto da miscigenação entre espanhóis e indígenas, a maior parte trabalhava como soldados, artesãos, pequenos comerciantes e pecuaristas. E os nativos formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra nas colônias. Trabalhavam na mineração, na agricultura e na construção de obras públicas. Escravizados. Africanos trazidos para a América como escravos. Trabalhavam na agricultura como serviçais domésticos, predeiros e carregadores de mercadoria. E aqui encerra a nossa aula, tá certo? Onde nós vimos todo o contexto, nós vimos que os territórios dos Incas e Astecas foram, vamos dizer assim, colonizados pelos espanhóis. Vimos como se deu todo esse processo de colonização, como foi feita a administração da colônia, como a metrópole administrava todas essas atividades. Então, espero que vocês tenham compreendido, espero também que vocês tenham gostado e que possam realizar as atividades com alegria e terão êxito com certeza. Mas também é necessário que cada um de vocês possam fazer uma segunda leitura do conteúdo e com certeza terão êxito na feitura das suas atividades. Beijos e até a próxima!